Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao Portal do José. E hoje, conforme prometido, uma presença ilustre aqui para bater um papo com a gente, no momento que é necessário muita lucidez no nosso país. O ex-senador Roberto Requião também já foi governador, prefeito, deputado estadual, é um homem de combate, um homem que não tem receio de falar as suas verdades, as suas opiniões. Então, pessoas como ele são muito importantes, são fundamentais no nosso país. Eu queria dar as boas-vindas ao senador e fazer uma pergunta fácil. O que vai acontecer com o Brasil, senador? Primeiro, dizer a minha satisfação e a oportunidade de participar desse portal maravilhoso que você organizou, com um público extraordinário. Mas o que eu vou te dizer? O que vai acontecer com o Brasil? Você já leu o Lewis Carroll, A País das Maravilhas? Em determinado momento, Alice pergunta para o gato. O gato que ria. Está no ar, José? Está no ar, tá. Deu um picozinho aqui no áudio, mas vamos seguindo. Vamos lá, vamos que a conexão. Então, Alice perguntava para o gato: onde fica a saída? E o gato respondia a Alice: depende. E Alice dizia: depende do quê? E o gato retrucava: depende de para onde você quer ir. Nós estamos numa crise fantástica provocada pelos desacertos dos governos nos últimos anos. Eu sempre me refiro à nossa situação em 80, que tínhamos uma produção industrial maior do que a dos tigres asiáticos, né? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. E hoje não temos 10% disso. E o que fez esse maluco aí do Guedes, que de economia não entende nada, ele é um operador dos bancos, né? Ele é um financista a serviço do capital financeiro que botou, de uma forma ou de outra, o Bolsonaro no poder. De janeiro a março, nós tínhamos perdido o PIB em 1,5%. Daí veio o coronavírus. Eu tenho insistido que o coronavírus é um acelerador de incêndio. É como jogar um copo de gasolina no incêndio residencial. Então, nós vamos chegar no fim do ano com 6 a 11% de queda do PIB. Vamos voltar àquela situação anterior ao Lula e ao MST organizado, de populações desesperadas, assaltando armazéns de comida, fazendas, caminhões nas estradas. Aliás, aqui no Paraná, semana passada, já aconteceu isso. Na estrada de Ponta Grossa, um caminhão de frango foi assaltado pela população faminta. Então, nesta situação, depende de para onde nós queremos ir e depende do que nós vamos fazer. Eu, pessoalmente, acredito que o eleitor do Bolsonaro, que é tão degradado, o bolsominion, foi o mesmo eleitor que elegeu o Lula, que elegeu o Fernando Henrique, que elegeu o Collor. Desesperançado com governos absolutamente ineficientes e perdidos num determinado momento. Se nós conseguirmos construir um projeto para o Brasil, a moda do meu velho mestre Guerreiro Ramos, não sonhando em mudar tudo de uma hora para outra. Eu vejo o pessoal dizendo: temos que estatizar todos os bancos. E eu respondo que para mim bastava por freio a hegemonia do Banco Central, que tem que se submeter não aos banqueiros, sem independência, vinculados a um projeto de desenvolvimento nacional. Projeto nacional, popular e democrático. Se nós conseguimos construir esse projeto, um projeto do ponto de vista aristotélico, ato eficiente, que não seja essa loucura da frente ampla da covardia, mas que não seja também o projeto da temeridade que não vai se sustentar. Um projeto que restabeleça a esperança do nosso país, a esperança na sobrevivência pelo trabalho, no avanço das famílias, o processo civilizatório que, de uma forma ou outra, nós íamos trilhando. Nós conseguimos empolgar a população, mas tem que ser um projeto nacional. Eu acho que o que atrapalha tudo, Zé Fernandes,
essa disputa presidencial. Os caras se apresentam, alguns com propostas, quase todos com algumas propostas razoáveis, mas acabam sendo filtrados pelo desejo de conseguir uma maioria. Então, de repente, um diz que não pode emitir moeda, porque não interessa aos bancos. Os bancos preferem as debêntures, preferem os títulos nacionais. O outro diz que nós temos que ter um Banco Central independente. Por quê? Estão procurando alianças no processo eleitoral. E esta frente ampla, José Fernandes, o Lula fez. Era a frente ampla que botou aqueles 5 ministros que pediram demissão no governo da Dilma, porque eram senadores, e voltaram para o Senado para votar o impeachment da presidenta, apoiando aquela loucura feita pelo Marcos Lisboa, não é isso? Uhum. Para o futuro. Aquela proposta absolutamente liberal, de um liberalismo falido no mundo e na Europa, que está pedindo asilo no Brasil. E encontrou asilo no Marcos Lisboa, que tinha sido secretário do Tesouro, se não me engano, do Lula. Sim. E se dizia petista. Aonde trabalha hoje o meu amigo Haddad. Sim, mas, senador, quando se fala em frente ampla, a gente não deveria separar 2 momentos? Por exemplo, um seria uma espécie de frente ampla política para ajudar a expelir o Bolsonaro do poder. O Bolsonaro / Guedes. E uma outra frente poderia ser uma construção de uma aliança eleitoral. Não seria mais ou menos esse modelo? Porque as diretas já também, ela foi uma construção, né? Aquele movimento não deixou de ser também uma construção de uma frente com pessoas muito diversas, né? Bom, o que é uma frente, Zé Fernandes? A frente se caracteriza por não ter proposta. A frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. E um partido político se caracteriza por propor soluções administrativas para todas as instâncias da administração pública, da prefeitura ao Estado, à União, às relações exteriores. Mas o que eu acho é que esta frente proposta democrática, ela não tem nada de democrática. É o pessoal que derrubou a Dilma. E veja bem, eu era oposição ao governo da Dilma. Eu nunca tolerei o Meirelles, Joaquim Levy, sempre me opus, inclusive as medidas econômicas do Lula. Mas no mercado de trabalho, no mercado de consumo, as mudanças que ocorreram positivamente. Mas o governo do Lula, do meu amigo Lula, tem uma profunda admiração por ele, foi uma social-democracia tupiniquim. Uma aliança com o capital financeiro, conseguindo espaços para melhorar a vida dos trabalhadores, em função da identidade pessoal do Lula com os trabalhadores. Mas não teve a oportunidade, a proposta de viabilizar o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil sustentável. Nós, em 80, éramos maiores que os tigres asiáticos, hoje nós não somos nada mais. E incorporamos a ponte para o futuro, que é o fim da condição de soberania nacional. Estamos numa proposta de ser uma espécie de um Porto Rico, Estado associado aos interesses norte-americanos, e também subordinado aos interesses do capital liberal, financeiro, que fracassou completamente na Europa. Não deixa a Merkel montar um governo, não deixa a Espanha montar um governo. E eles vêm se socorrer aqui e querem o Brasil semi-escravizado como uma tentativa, inclusive, deles saírem da crise que estão. O Brasil é grande demais para se submeter aos interesses americanos ou russos e chineses. Nós temos que ter um projeto próprio. O nosso projeto civilizatório em andamento foi cortado. Sim, eu queria a gente abordar as questões políticas do presente, porque eu acabei de assistir a live do Bolsonaro, eu sempre faço meu dever de casa, depois eu tomo um tranquilizante para poder ficar mais calmo, né? Mas eu queria colocar ainda algumas questões para o senhor debater, apresentar, né, argumentos, em relação ao passado. No governo Lula e Dilma, esse diagnóstico não era percebido pelas pessoas que estavam perto. Por exemplo, o senhor que tem uma clareza, outros políticos também, não sabiam que essa aliança, o não enfrentamento das grandes dívidas públicas, enfim, investimento pesado a favor da educação, uma cruzada a favor da educação, como forma, né, da gente conseguir a nossa soberania,
Isso tudo não tinha ambiente para debates ou havia o debate, mas as forças contrárias, Olha, elas são inderrubáveis? havia consciência. Eu era senador. Eu fui para esta batalha. Se você olhar a minha página do Senado, os meus discursos eram todos com esse eixo, os erros da economia. E, ao mesmo tempo, eu continuei achando o Lula um sujeito extraordinário. E sou amigo da Dilma também. Mas junto comigo, por incrível que possa parecer, estava a Lídice da Mata, a Vanessa Graziotin, o Lindbergh Farias, a Gleisi Hasselmann. Nós todos estávamos na crise. Indo à internet. Eu devia ter aqui, José, 300 megabytes da Copel, de Down, e RAP com 150. Mas simplesmente não funciona. A impressão que eu tenho é que estão sucateando a Copel para vendê-la. Bom, então vamos chegar nos tempos atuais. Uma coisa que muita gente andou perguntando é privatização do saneamento básico. Existe defesa para esse tipo de projeto que foi aprovado? E mais, o senhor como senador, né, o senhor tem a capacidade ali, tem a sua assessoria para montar projetos. Se projeto apresentado pelo Tasso Gereissati ou apresentado por Guedes, isso sai da mesa do político ou já vem um pacote fechado para ser defendido dentro do parlamento? Isto veio o pacote fechado do capital financeiro, dos bancos, das multinacionais que querem o monopólio da água. Agora, veja bem, eu fui governador do Paraná. E a nossa Sanepar era a melhor empresa de saneamento do Brasil. Nós dávamos consultoria para o BIRD. Nós fomos os supervisores do saneamento de Montevidéu, no Uruguai. Era uma empresa maravilhosa. Mas quando eu assumi, o Jaime Lerner já tinha vendido uma parte das ações e tinha feito um pacto de acionistas que o Estado, embora fosse majoritário ainda naquela época, ele se submetia à gestão financeira e técnica dos interesses de um tal consórcio dominó, que era a Lyonès Desaut, da França, e a Andrade Gutierrez e tudo mais. Eu peitei aquilo, disse, não vou aceitar pacto de acionista e nada. E tive uma surpresa. Um dia veio me visitar aqui um cara da Andrade Gutierrez, o Roberto Gutierrez. Mas você veja, pacta sunt servanda, os contratos têm que ser observados e tal. Eu disse para ele, não, Roberto, eu estou aqui para cuidar da população, eu não aceito distribuição fantástica de lucro. Vocês compraram essas ações na Bacia das Almas, e é dinheiro retirado da Sanepar, do valor das suas ações, e passado para as empreiteiras de vocês. Eu não aceito esse troço e tal. Bati na mesa, mas nessa conversa, que não foi feita no Palácio, foi feita na minha casa, nós tínhamos tomado uma dose ou duas do uísque. De repente, o Roberto Gutierrez me olha com lágrimas nos olhos e disse, Requião, eu estou aqui pleitando isso porque eu sou empreiteiro e os meus companheiros da empresa querem que eu faça isso. Eu estou de acordo com você. E te digo mais, não obedeça esse contrato, eu me responsabilizo em refazê-lo em favor do interesse do Paraná. Mas depois eu saí do governo, veio o Beto Richa, eles venderam 80,3% das ações da Sanepar. E qual é a diferença da empresa pública e da empresa privada? A empresa pública, como é a do Rio de Janeiro, 100% pública, ela coloca tarifas moderadas, mas ela foi montada a nível estadual pelos militares. E foi um troço genial deles. Eles fizeram com isso o sistema de subsídio cruzado. Ou seja, você pega uma cidade grande, uma capital como Curitiba, cidades como Londrina, Maringá, você tem uma escala. E mesmo com tarifa módica, você tem uma lucratividade muito interessante, que pode ser reinvestida na estrutura ou investida em lugares onde o saneamento, do ponto de vista econômico, não seria possível pela baixa densidade da população. É um troço absolutamente genial. Uhum. Eu botei a Sanepar a funcionar dessa forma. Agora, privatizada, o que acontece? Primeiro que não há mais a preocupação com a modicidade da tarifa.
mesmo que o serviço tenha qualidade em determinado momento. Ele será tão mais caro quanto puder ser cobrado da população. E esse plus, esta lucratividade em cima do trabalho da empresa de saneamento, não se transforma mais em investimento, ela vai para a remuneração das ações dos acionistas. Um grupo de milionários de Dubai, outro do Catar, outro da França, da Inglaterra, eles não querem saber se eles investiram numa companhia de saneamento que é responsável pela saúde da população. Eles querem retorno. E eles adquiriram aqui no Paraná o comando da Sanepar. Nós estamos hoje praticamente sem água, com racionamento, temos também uma seca, mas fundamentalmente porque eles não investiram mais. E o ano passado, a ação da Sanepar foi a que mais rendeu na Bolsa. Deixa de ser um investimento público para o bem-estar da população e passa a ser um negócio para os investidores do capital financeiro. Então, não é possível isso. Agora, aí quando a gente vê... Sim, pode falar. Deixa eu acrescentar uma coisa a mais. Eu ouvi todo mundo gritando que votaram a privatização da água no Brasil. Pela madrugada, né? Modus in rebus. A privatização já estava autorizada pela legislação brasileira. Bastava que um município ou um estado tivesse uma lei autorizando, tanto que a Sanepar nossa aqui no Paraná já está com 80,3% das ações vendidas. O que este marco das águas fez foi criar definitivamente a condição de mercadoria para o saneamento básico e para a água e impedir o subsídio cruzado. O subsídio cruzado agora é só o lucro dos caras, transformaram em mercadoria. E estão desmontando as ações montadas pelos militares, as empresas montadas pelos militares, porque eles agora, o município não pode mais se associar à empresa estadual através de um acordo. Ele tem que fazer uma licitação. E nessa licitação, é claro que não sobra nenhuma possibilidade de investimento social. Então, eles estão condenando a população mais pobre a ficar sem água. E eu fico imaginando se amanhã ou depois não vão fazer a mesma coisa com o sol, com as praias e com o ar que nós respiramos. Aliás, com o sol já fizeram, né? Estavam querendo cobrar uma taxa sobre a energia solar captada na tua residência. Senador, e tem um agravante, porque o BNDES acaba funcionando como um órgão que empresta dinheiro nacional para esses grupos comprarem o serviço, né? Canalice que vão nos explorar. Absoluta. Agora, como é que 65 senadores votam a favor dessa barbaridade? Então, você veja a minha resistência e a minha crítica à Frente Ampla. Aquele Senado é uma frente ampla. Os interesses, mas por que votaram? Eu acho que votaram por ignorância, má fé ou safadeza. São as três condições que classifiquem agora os analistas do Congresso, porque eu não quero responder processo. Sim. Eu vou tentar, inclusive... Tem mais safado do que inocente. Eu vou, inclusive, tentar trazer o senador Cid Gomes para a gente bater um papo também, porque ele está sendo o foco, né, de muita surpresa. As pessoas, mas como é que o Cid Gomes votou? Enfim, tem governador progressista que foi a favor dessa alteração legislativa, enfim. É um tema ainda que eu confesso que eu não tenho muita profundidade, mas eu conheço o ambiente. Eu sei que mais de 500 cidades no mundo desprivatizaram, né? 835. Pois é. Então, quando eu tinha feito a pesquisa, era mais ou menos 500. Então, quer dizer... Berlim e Paris. Sim. Londres também. Londres também. A tarifa Londres ficou muito alta. Ainda. Berlim e Paris parece que já realizaram. Pois bem, então... 35 cidades. Agora, você veja, eu estou por dentro disso. Eu fui governador 3 vezes. Eu vi o assédio. E os governadores que querem é porque eles não têm nada dentro da cabeça também. Eles estão pensando em viabilizar a sua história, a sua passagem. Eles querem construir uma estrada no litoral, uma estrada para o interior. Então, vamos vender a companhia d'água depois que se arrebente o Estado, o país, que não é mais com eles, mas eles saíram glorificados. Estão pensando na própria imagem. É o problema que eu vejo nos candidatos a presidente da República. Todos eles com qualidades, mas todos eles compondo e tentando fazer um acerto à frente ampla.
Eles gostariam muito de ter o apoio do capital financeiro, por isso prometem Banco Central independente, votam a favor da água. De repente, o Ciro, que tem propostas porretas, gosto muito das propostas, votei no Ciro na última eleição. E ele vai e diz que ele não sabe bem o que a lei significa. Ora, porra, ele foi governador, ele foi ministro, ele estava no Congresso, deixa de conversa. Se coloque com clareza. É a favor da venda? Está jogando a favor do neoliberalismo? Está jogando a favor da sua candidatura e o resto que vá para uma posição secundária? Não é isso, não. Mas eu não desqualifico as propostas dele. Sim. Como não Senador, desqualifico as do Haddad, que foi um baita do ministro da Educação. Senador, mas a lógica política que nós temos no Brasil, e de um certo modo no mundo também, caminha muito para que as composições consigam congregar várias linhas de pensamento da sociedade. É possível se manter uma proposta, um programa, e conseguir seduzir um país tão carente de informação, tão manipulado pelos grandes meios de comunicação? E ainda a gente tem esses fenômenos das igrejas neopentecostais. Enfim, são vários elementos aí que funcionam como uma grande muralha para ser ultrapassada, né? Como vencer esses obstáculos todos? Acho que começamos não fazendo essa frente ampla. A frente ampla perdoa, sacraliza esses políticos da direita todos, que são responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil. O Serra propondo a entrega do petróleo nosso para os norte-americanos, do pré-sal, o Aécio, essa gente toda. Veja bem, eu sou cristão. Eu aplico a essa gente, para não me chamarem de intolerante, o Código Canônico. Em primeiro lugar, a confissão. E como é de se esperar, a confissão tem que ser pública. Depois, a penitência e só então o perdão. Eles estão procurando a indulgência plenária sem pagar pelos seus crimes e sem fazer uma autocrítica, uma remissão dos pecados que cometeram. E se nós entrarmos nisso, daí sim, eles voltarão apoiados pelo capital financeiro, pela mídia, pela Globo, e não vai haver possibilidade de conserto. Agora, se não tivermos um plano, vai ser o caos no Brasil. E esse caos pode ter como consequência ou um ato covarde de uma frente ampla, ou um ato temerário de um exagero de promessas que não vão poder ser sustentáveis depois. Por Sim. isso, a moda do Guerreiro Ramos, eu quero uma coisa média, nacional, democrática e popular. Não quero acabar com os bancos, mas quero diminuir o poder do Banco Central. Quando eu estava no Senado, o Lindbergh Faria fez um projeto inspirado num projeto norte-americano, que tem um banco central privado, é uma picaretagem aquilo lá também. Mas o Banco Central americano tem como função precípua a manutenção da moeda e do emprego. E ele simplesmente fez um projeto de lei dizendo que o Banco Central no Brasil tinha que se preocupar com o emprego. Foi rejeitado no plenário do Senado. Como é que você quer fazer frente ampla com essa gente? Por quê? Porque os políticos hoje são financiados pelo capital. O capital joga tudo em cima da potência e importância do Banco Central, desmoraliza os governos que passam a ser uma espécie de capitães do mato contra a população que se revolta pela perda dos seus direitos, conseguem mandatos executivos e mandatos parlamentares com financiamento, então o seu discurso de campanha não serve para nada mais a não ser enganar a população, nem o programa partidário. E estão aniquilando com o direito dos trabalhadores. Processo civilizatório do mundo, a social-democracia europeia, com medo do comunismo russo, abriu perspectiva para as mulheres, para os trabalhadores, para as minorias étnicas. Agora, Deu um pico. E deixar o mundo na mão de meia dúzia de pessoas donas de um dinheiro incrível com a servilidade, por exemplo, do Exército Brasileiro. Onde é que temos generais como era o Geisel? Eu estive na rua gritando contra o Geisel, na minha militância estudantil, mas ele tinha um coração nacionalista, ele apoiou a Petrobras, ele apoiou a Mato Grosso, ele apoiou a engenharia do Exército. Naquela época, engenheiro no Brasil era militar. Senador. A construção de um projeto. E os generais de pijama, sem pijama,
Eles podem andar com pijama, sem pijama, mas são pelados de inteligência e de Eu patriotismo. quero entrar, eu quero entrar nesse tema, porque é um tema muito quente. Mas eu queria fechar essa parte política, pegando a tua opinião, como é que se constrói um caminho? O senador Roberto Requião, como é que ele começa a construir as suas alianças, os seus parceiros? Como é que se estabelece um projeto? Como é que se cria um projeto que seja um projeto estruturante que seduza os principais quadros da política? Você está me ajudando nisso. Nós dois estamos fazendo isso agora. Discutindo essas posições, colocando o que pensamos, para ser refletido, não precisa ser apoiado de uma maneira total. É claro que podemos estar errados também, mas tem que vir de baixo para cima. Naquela linha gramsciana. Já vão dizer agora que eu sou comunista, mas o Gramsci era italiano. O comunismo diferente. Intelectuais orgânicos formulando projetos. Quadros médios entendendo o projeto e militantes que sofrem na pele a desgraça do liberalismo econômico mobilizando a população. É por aí. Eu venho de longe. Sim, eu conheço a frase. Conheço a Dizia o frase. Brizola, eu venho de longe. Eu também. Eu estou com quase 80 Senador, anos. pois bem, vamos entrar agora na conjuntura específica atual, porque eu sei que o senhor não assistiu a live do Bolsonaro, o senhor poupou os seus neurônios. Mas eu, como sou jornalista, eu tive que acompanhar atentamente, e pela primeira vez, depois de termos um número de 55 mil mortos no Brasil, o Bolsonaro resolveu fazer alguma coisa pelas vítimas da Covid. Ele levou um sanfoneiro para a live. Se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Ao fundo de músicas de São João, por conta da festa junina, em dado momento ele parou e aí pediu para o sanfoneiro entoar uma Ave Maria. Então o quadro era o Guedes de um lado, o Bolsonaro no meio e a tradutora de Libras do outro lado, né? Uma cena absolutamente constrangedora. A pergunta que eu te faço é a seguinte: esse pessoal vive num mundo paralelo? Porque tinha muita gente assistindo, tinha quase 80 mil pessoas no canal, de 16 mil no outro. Enfim, e o Guedes, ele fala coisas que absolutamente a gente não consegue enxergar na realidade. Isso acaba seduzindo muitas pessoas. Esses caras, eles são lunáticos, eles são desequilibrados, eles acreditam no que eles estão fazendo ou são bandidos? Qual é a alternativa? O Guedes é o operador do capital financeiro. Ele não é economista. Ele é um financista a serviço dos detentores do dinheiro. O Bolsonaro é um esquizoide. O Bolsonaro é doidinho, doidinho. Eu fui senador 2 vezes, o Bolsonaro andava por lá. Ninguém respeitava o Bolsonaro. Ele era ignorado quando passava num corredor. E ele hoje é o estrião, ele é um animador desse picadeiro. Eu só não concordo em a gente focar em cima do Bolsonaro com exclusividade. O Bolsonaro é um efeito colateral da desmoralização da política e desta primavera brasileira para nos acabar com a soberania e passar o controle da nossa economia para o capital financeiro e para os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. O Bolsonaro agora é indesejado, ele foi um desastre, ele foi um evento que não era esperado, eles estavam apostando no Alckmin na vida e não deu certo. O Bolsonaro é aquela conversa popular, o povo insatisfeito, despolitizado, ele se elegeu. Agora, nós temos que derrubar o circo, não é tirar o Bolsonaro do picadeiro e esse secretário de turismo, o sanfonista. Que coisa mais ridícula, mais absurda. O Guedes é o representante do capital financeiro. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. Senão, é o que eu estava tentando dizer quando você colocou a nova pergunta. Eu estava dizendo que eu sou velho porque eu participei da Revolução de 68 na França, Revolução Estudantil. Daniel Cohn-Bendit, Rudi Deutscher, Marshall McLuhan, mas não havia uma proposta organizada atrás daquilo. Comoveram a França, comoveram o mundo, derrubaram o ministro da Educação, o governo pôs outro e a França continua a mesma coisa até hoje com Macron, ou muito pior. Então, nós precisamos ter um projeto estrutural, estruturante, e que devolva esperança para a população. E restabelecer a democracia, valorizar o trabalho e o emprego. Não é uma coisa tão complicada. Não é. Agora, como é que a gente trabalha em cima disso? Eu sou um senador sem mandato, fui senador. Eu
estava com uma previsão eleitoral dos institutos de pesquisa que eu seria o mais votado no Brasil no dia 7. No dia 8 eu perdi a eleição. O meu tracking de campanha, a pesquisa que a gente faz no processo eleitoral, chegou a me dar 55% de voto. E, de repente, o Oriovisto e o Arnes, o Oriovisto, inclusive, era das minhas relações, não era meu inimigo, mas estava morando na Alemanha, tinha casado com uma alemã. Não tem nada a ver com o povo brasileiro. Ele fez uma faculdade positiva privada aqui, que é um bom feito, é um troço porreta. Mas não tem nada a ver com o país. E está lá, agora, posando de liberal. Tem que diminuir o salário da população. E diz ainda que é um absurdo pagar auxílio residência para os senadores e passagem aérea, porque ele comprou um jato de 30, 40 milhões para ir e voltar de lá. Vendeu o positivo por 1 bilhão e 600 milhões. É essa gente absolutamente nula do ponto de vista dos interesses nacionais que está dando suporte para o Bolsonaro, para o Guedes e por essa política rigorosamente liberal. É má fé, egoísmo e falta de conhecimento das propostas alternativas que existem no mundo hoje. Qual é a perspectiva que a gente tem para o ano de 2020, na sua opinião, com o que está sendo feito? O Guedes continua a dizer que nós vamos decolar. Ele criticou nessa live que eu acabei de me referir, que uma funcionária do FMI, uma auditora, né, que saiu daqui com a previsão de termos uma queda no PIB de 9,1, que ele acredita que ela vai errar, que o Brasil não vai cair tudo isso e que os benefícios que estão sendo dados aos trabalhadores, eles vão ser reduzidos também de 600 para 300, e isso vai coincidir com o crescimento da economia. Quando a economia estiver crescendo, aí vai ser necessário baixar esse investimento na população, e aí nós vamos ter uma surpresa no mundo. Ele disse que o Brasil vai surpreender o mundo. Será que vai mesmo, senador? Você veja, é completamente doido, é risível isso, né? É absolutamente risível. O Guedes não é um economista. Eu acho que ele vai ter uma surpresa, não vai ser 9,1. Eu estou apostando em 11. Em 11 e no caos, se nós não dermos esperança ao povo com um programa razoável. Agora, com essa história dos caras pensarem em assumir a presidência da República, enriquecer a biografia pessoal acima dos interesses nacionais, não vamos a lugar nenhum. É o esforço que a gente faz na internet todo dia de chamar atenção, não é? Agora, eu fui liquidado. Sabe que diziam que eu tinha uma aposentadoria de 450 mil reais por mês, como ex-governador? Sabe qual é a minha aposentadoria hoje, Zé Fernandes? Você vai ficar com pena. Vai mandar aí um dinheiro para me pagar o almoço amanhã. Eu ganho R$ 2.700 por mês no INSS e sobrevivo. Eu tive banca da advocacia, trabalhei no comércio, na indústria, e tenho quase 80 anos. Tenho reserva para aguentar um ano aí razoavelmente bem. Sim. E depois vou ter que abrir uma quitanda. Mas, senador, tem muitas pessoas que acabam caindo nesse discurso do Paulo Guedes, né? Pequeno. Opa, deu uma caidinha aí. Vamos tentar aqui. Olha, Bom, deixa eu tentar aqui. Eu sou um pequeno empresário, eu tenho um bar, restaurante aqui no Rio de Janeiro, e eu tive que fechar agora. Já fiz a previsão que não ia dar para sustentar. No Rio de Janeiro, vários lugares fecharam. O meu estabelecimento está hibernando, porque eu não consegui fechar formalmente, mas eu demiti todos os funcionários, me deparei com uma situação surreal, que é para utilizar do artigo 502 da CLT a motivação de força maior, para poder pagar menos impostos por conta dessa situação, eu impedi os funcionários de entrarem no seguro-desemprego e sacarem seu dinheiro do fundo de garantia. Então, para que isso não acontecesse com eles, eu tive que demiti-los como se o Brasil não estivesse passando por nada. Tentei pegar um financiamento na Caixa Econômica Federal, já contei essa história em outros vídeos. Senador, situação bizarra. Eu fui fazer uma simulação de 120 mil reais, o gerente falou que poderia tudo bem, mas eu tinha que fazer investimento de 120 mil reais também na Caixa. Falei, mas se eu estou precisando de 120, como é que eu vou ter investimento de 120? Ele falou, não, aí o senhor pega 240, tira 120 e 120 deixa aplicado aqui. Eu falo, mas eu pago juros sobre o quê? Sobre os 240. Moral da história.
91% das pessoas que tentaram crédito no sistema até hoje não conseguiram. E o Guedes está acenando agora com uma ferramenta que vai salvar o empresário, mas já está quase todo mundo quebrado. Não, o Guedes não deve levar em consideração mais. É um instrumento do capital financeiro, é um preposto da banca, é um preposto da financiarização da economia e é um inimigo do Brasil. Esse cara é muito mais maléfico para o Brasil que o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um acidente. E o pessoal da frente agora, eles não querem impeachment do Bolsonaro. Eles querem pôr freio e brisão no Bolsonaro, freio e bridão, para conseguir acelerar a tal reforma liberal. É o que quer o Fernando Henrique, o Rodrigo Maia, o Aécio, essa gente toda. Eles querem acelerar a reforma liberal. Mas deixa o Bolsonaro com freio e bridão imobilizado no governo da República e eles vão destruindo o país progressivamente. Eles não querem o risco de tirar o Bolsonaro e o Mourão ter uma eleição nova, porque eles vão perder, sem a menor sombra de dúvida. Sim, isso explica, senador. Esse diagnóstico que o senhor está fazendo explica, por exemplo, a posição que os grandes meios de comunicação têm em relação ao Bolsonaro, porque, na minha opinião, eu também sou jornalista, eles fazem toda uma matéria cotidiana da Covid, mostram o drama das famílias, mostram os médicos na frente de batalha, os enfermeiros, enfim, os especialistas, mostra como é que a situação está no mundo, mas eles não citam objetivamente o Bolsonaro como principal responsável. E nessa live do Bolsonaro hoje, ele mais uma vez ele enfatiza, eu não sei se ele acredita nisso, mas ele enfatiza que a responsabilidade da Covid nos estados e nos municípios são dos governadores e dos prefeitos. Ou isso é uma loucura, ou é de uma calhordice gigantesca, porque se a gente tem esse número de vítimas hoje no Brasil, ela seria muitas vezes superior se os governadores e os prefeitos não tivessem feito a resistência e isolamento. Senador, a coisa chegou a um nível de surrealismo tão grande nessa live que ele disse que os prefeitos e os governadores fecharam os estabelecimentos para que as pessoas procurassem os hospitais para se tratar. É uma coisa totalmente... Eu queria saber o que o presidente bebendo antes de ir para uma live. É um negócio assim impressionante. É um nonsense absoluto, né? E agora, quando os governadores tomaram medidas, ele ia para a rua sem máscara, ia para os lives dele dizer que era bobagem, que era uma gripezinha. Absolutamente irresponsável. Absolutamente irresponsável. Ele, o sanfonista e o Guedes deviam ser demitidos do circo, mais os três. E nós tínhamos que apresentar um projeto alternativo a essa loucura liberal. Essa loucura que surge como uma oposição à social-democracia formulada na Europa com medo da Rússia. Senador, muitas pessoas acreditavam, quando o Bolsonaro se elegeu, que o fato dele levar uma série de militares para dentro do governo, que isso funcionaria como uma espécie de cérebro, um pilar da razão, vamos dizer assim, para que o Brasil não passasse por entreguismo, não vendesse as estatais, não fatiasse a Petrobras. E o que a gente está assistindo é exatamente o contrário. Eles estão dando uma legitimidade, né, para que o Bolsonaro faça uma série de ações lesa pátria. O que aconteceu com os militares? Eles não têm formação, eles não conhecem geopolítica, não conhecem economia, ou simplesmente estão satisfeitos com o contra-cheque um pouquinho mais poupudo? Não conhece nada. Se transformaram uma corporação no sindicato. E o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Eles querem dobrar salário. Esses oficiais... Aliás, quem parece que fez e que isso acontecesse foi o Castelo Branco, que limitou em cada um dos 3 postos dos generais 4 anos. Então, nós não temos mais líderes como tivemos o Geisel e outros tantos na época da ditadura, fascistas e tal, tinham que ser combatidos, nós os combatemos, mas não eram contra o Brasil. Esses caras não têm pátria, não têm identificação com o país. Não têm. Eles têm identificação com outros países, eles querem ir para Miami, vestir uma bermuda colorida e gastar o dinheiro que se sobrepõe ao salário do Exército com os cargos públicos do governo federal.
É uma corporação, é um sindicato. Pátria não existe nisso. Agora, Sim. de repente me conta aquela história do crime do Bolsonaro em fazer continência à bandeira americana. Tem a dó, né, José Fernandes? A continência é um gesto de respeito. Ela surge na Idade Média, quando os homens usavam elmos, e o elmo tinha uma abertura. E quando você passava ao lado de uma pessoa que queria ser reconhecido, com a mão direita você levantava a escotilha, a viseira, para mostrar o seu rosto. Com a arma de fogo, as balas, acabou isso, não tem mais elmo. Mas o gesto simbólico virou um cumprimento de pessoas que se encontravam. Nada mais legítimo do que prestar continência à bandeira americana, bandeira chinesa, bandeira russa, colombiana, venezuelana, argentina. É um gesto de simpatia a um país que tem relações com o Brasil. Então, me aborrece muito que as pessoas se apegam a essas coisas idiotas e abandonam a visão real, que é o combate ao capital financeiro que domina o país hoje e que escraviza o povo. Bom, nessa live aí, o Bolsonaro disse que o general Pazuello está indo muito bem. Eu vou falar uma coisa para o senhor, senador. Se a gente tivesse nossos generais numa guerra defendendo o povo brasileiro, como eles estão defendendo o povo brasileiro da Covid, eu e o senhor agora estaríamos devidamente presos ou mortos. Pois é, ele deve estar bem mesmo. Está comendo bem, está com salário bom, está satisfeito, bem alimentado, saudável. E mais, o combate à Covid é o combate do Bolsonaro. O Bolsonaro botou o Pazuello lá para não fazer nada e para ficar criticando governadores e prefeitos que faziam. Agora, em cima dessa condição política do bolsonarismo, da onda, muito administrador idiota entrou nesse mesmo jogo. Aqui em Curitiba, os parques públicos estão fechados. E as academias de ginástica abertas. Tem cabimento isso? É uma coisa absolutamente incrível. Nós estamos perdidos, não há uma linha de combate. Senador, tem um... Bom, agora eu queria tocar no outro ponto também, é o seguinte, o Bolsonaro no teu estado, ele foi muito bem votado, foi bem votado no Brasil inteiro. E nós temos um grupo de sustentação ao Bolsonaro, é uma espécie de bolsolavismo, né, que é muito barulhento. O eleitorado do Paraná, o eleitorado do Brasil, virou um eleitorado conservador. Essas pessoas que deram a vitória em Bolsonaro, elas podem ser consideradas ainda bolsonaristas? Elas podem se seduzir por pautas conservadoras novamente? Há um risco do Brasil ter uma continuidade dessa gente em 2022? Há um risco, mas dizer que o eleitorado brasileiro é conservador é um erro. Eu fui eleito 3 vezes governador do estado. Eu fui tudo na vida menos conservador. Eu tenho até uma tradição familiar progressista. Meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador. Eu sou militante, como meu pai foi, como meu avô foi. Sempre com uma posição definida em relação à soberania nacional e ao direito do trabalhador. O eleitorado é desencantado. Agora, você tocou num assunto que me atrai muito. Eu sou, de certa forma, um especialista em pesquisa de opinião. Uma época, eu participei de um estágio no IFEDEC com o Nestor Kohl e o Vitalino Rovigati, que era o assessor da Igreja Católica que botou o padre de frente para a missa e tudo aquilo na Venezuela. Mas lá atrás, eu era menino ainda. E me especializei em pesquisa, em leitura de pesquisa. O Bolsonaro tem hoje votos fiéis de 8% da população. São os cabas iguais a ele. O resto foi o desencanto com a votação. Assim como, por exemplo, o pessoal fala, o Haddad fez 47% dos votos no Brasil. Uma parte desses votos foram dos que não admitiam o Bolsonaro. Não era exatamente o voto dele. E o voto do Bolsonaro foi dos que não admitiam mais o PT, que estava sendo crucificado na grande mídia, na Globo e tudo isso, acusado de crimes que não cometeu. E os que cometeu junto com todos os partidos do Brasil, porque essa endemia de corrupção estava disseminada no país. E não era petista, era do processo político
que ainda é hoje. Então, eu acho que é possível termos uma proposta de retomada do desenvolvimento, de reabertura democrática, mexendo na estrutura de comunicação, que tem que ser democratizada de uma vez por todas. E a moda do velho guerreiro Ramos, dando a oportunidade para a população construir o seu processo civilizatório. Som. Ainda está muito cedo para a gente tentar fazer uma previsão do que serão as eleições agora em 2020 para prefeitos, vereadores, ou a gente ainda vai ter um quadro econômico, um quadro social nos meses que se aproximam que podem modificar bastante ainda algumas projeções que nós fizermos hoje. Eu acho que o que vai modificar tudo é o desespero e a anarquia social, a fome provocada pelo Guedes e pelo Covid. E nós precisamos de um projeto para isso. Senão, nós vamos ter o desastre. Falta total de domínio. Daí vem os chefetes autoritários propondo ordem e progresso e pau no povo. Com uma proposta, e não é uma unidade de esquerda, é uma unidade de brasileiros. De esquerda somos nós. Precisamos de mais do que isso. Senador, o Bolsonaro, na live dele, e também anteriormente, ele fez rasgados elogios à democracia, ao Toffoli, ao Rodrigo Maia, ao Alcolumbre, dizendo que o Brasil precisa de entendimento. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele é um bipolar ou ele está com medo de alguma coisa? Está com medo da frente. A frente do Toffoli, do Alcolumbre, do Rodrigo Maia, do Fernando Henrique, do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está na frente também, o Moro está na frente também, né? Ele quer uma frente, ele cala um pouco a boca e deixa o Brasil ser liquidado do ponto de vista da sua economia, mais do que já tem sido nesses últimos anos. De 80 para cá. Na tua opinião... Ele quer preservar o mandato. Sim. Na tua opinião, essas investigações todas envolvendo o clã Bolsonaro e as suas ligações, isso pode ter um desdobramento ainda durante o mandato dele ou ele vai ser cozinhado, esse assunto vai ser requentado, esse assunto vai ser espichado, como o senhor disse, né, colocando freio e guidão até 2022? Na frente ampla vai ser cozinhado. A frente ampla vai querer mantê-lo em freio e bridão, segurar o Bolsonaro. Agora, veja bem, quando votam essa regra das águas, que importância tem o Queiroz, o filho do Bolsonaro, 1, 2, 3, 4? Esses casos deviam ser tratados pelo Ministério Público, pela polícia, mas também aí nós temos o convencimento ideológico de juízes, de promotores, de delegados federais, cooptados por esse projeto liberal, submetido aos Estados Unidos. A nossa Polícia Federal quer ser independente, mas ela trabalha em ligação profunda com as polícias norte-americanas, independente do Brasil. Segundo as denúncias que são públicas, até salário americano eles recebem. Que independência é essa? Sim. Outra pergunta, senador. No plano internacional, como é que os outros países estão enxergando o Brasil? É possível que, mesmo com todas essas contradições, o Brasil ainda continue a ser um espaço para eles fazerem grandes negócios e o povo brasileiro que se dane? Ou não é possível vir dinheiro nenhum com Bolsonaro e Guedes à frente desse projeto todo? Não, vem dinheiro na privatização das estatais, na privatização das companhias de saneamento, na privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, mas nenhuma preocupação com a população. É esse jogo do apossamento de monopólios estratégicos e indispensáveis para a vida da população. Agora, o Brasil está completamente desconsiderado no mundo. Eu soube outro dia num casal de brasileiros que estava fora do país, na Europa, falando português, e o garçom perguntou a eles: "Oi, brasileiros?" Eles puseram uma batata quente na boca e respondeu: "Não, pois, nós somos portugueses de Lisboa." De vergonha.
Bom, tem uma outra questão também que foi levantada, que me pareceu também fruto de algum alucinógeno do Guedes, que ele diz que a carteira verde e amarela visa a introduzir no mercado brasileiro 40 milhões de invisíveis. Isso é uma coisa muito sórdida, senador. O ministro da Economia dizer que não sabia que tinha 40 milhões de pessoas que para ele eram invisíveis. Se não fosse a Covid, esses 40 milhões de pessoas poderiam morrer que ele não sentiria a menor falta. Ele está esperando isso. Você veja, ele disse que não era bom investir em pequena empresa. Aqui no meu Paraná, 75% dos empregos são de pequenas e microempresas, porque não dava lucro, tinha que investir nas grandes. É uma distorção total da cabeça. Eles não têm identidade com o projeto nacional, com o nosso povo, com a nossa gente. Eles não são brasileiros mais. O velho Arraes já dizia isso lá atrás. Eles procuram médico nos Estados Unidos, na França, não querem saber de médico brasileiro. Eles não são nacionais, eles não se identificam com o nosso povo. Mas isso vai nos levar a essa tragédia do fim da coronavírus. E se nós não tivermos projeto, se continuarem brigando... Você já viu o bando de bugio? Aqui na região de Ponta Grossa, no Paraná, tem muita gente que chama de capela. O coletivo dos bugios é a capela. E cada um desses chefetes de grupo diz o seguinte: na minha capela, bugio de fora não entra. E quando eles brigam, os bugios, eles jogam o seu próprio excremento uns nos outros. É isso que eu vejo na política tradicional no Brasil, que se destina à participação eleitoral. Falta absoluta de compostura. Sim, gente, eu vou lembrar vocês, já estamos com 2.600 pessoas aqui com a gente online. Pedir para vocês que estão chegando pela primeira vez para se inscreverem aqui, acompanharem também a página do senador. Ele tem produzido sempre muito material, tem participado de vários embates nesse propósito de cada vez mais levar esclarecimento, levar opiniões, abrir mentes e tocar corações. Eu quero agradecer ao senador Roberto Requião por ter nos ajudado nessa missão hoje de jogar mais algumas questões. Nosso vídeo vai ficar disponibilizado. E eu queria te dar a palavra aí, senador, para o senhor dizer para os nossos inscritos aqui o que a gente tem que fazer. É para a gente baixar a guarda? É para a gente achar que o mundo acabou? Ou a gente tem que cada vez mais ser resistente e partir para enfrentar essa situação? Resistente. Opa, caiu, mas voltar. Resistente. Atualizar os conhecimentos políticos sobre macroeconomia, geopolítica e nos preparando para assumirmos de vez o Brasil. Agora, quero dizer a vocês que eu sou um fã do seu portal. Assisto sempre e com proveito. Obrigado. Isso que é importante. Não é com interesse, é com proveito. Debates interessantes, posições que, de certa forma, se assemelham às minhas. Hoje você está mais me entrevistando do que falando, mas eu acho que o serviço que você presta é fundamental. E, a partir dessas posições como a tua e de outros tantos blogs, é que a gente tem que formar uma opinião. Nós não podemos todos jogar o jogo comum. O Congresso não vai a lugar. Claro que tem gente brilhante no Congresso. Mas veja, a votação da água hoje lá, das normas da água, do marco, que coisa pobre. Ignorância ou safadeza, cinismo por parte de alguns, ou ignorância absoluta do que está acontecendo no mundo na contramão. Então, nós temos que debater, conversar, colocar nossas opiniões abertamente, com franqueza, e esperar que disso tudo gere-se um projeto nacional. E daí quem tiver mais condições na estrutura partidária tem que estar no partido para disputar uma eleição, que chefia esse processo, mas o projeto tem que ter um apoio largo da população, que tenha o condão de modificar o Congresso Nacional. Você veja que não é impossível modificar o Congresso Nacional. O bolsonarismo, a jogada da Rede Globo, do capital financeiro, fez isso. Na verdade, ficou muito pior do que era e já não era bom. Nós temos um Congresso Nacional pouco letrado, Congresso Nacional de uma pobreza ideológica absoluta. São as Zambellis, a Joyce, aquela bichona que era parente do general Frota, como é que é aquele cara? Um ex-artista da Globo. É uma vaziez completa de proposta,
de posição, de postura, de identidade com o povo brasileiro. Como mudou para pior, de repente, na crise pode mudar para melhor. Vamos trabalhar para isso. Esperança. Eu sou cético, não tenho confiança absoluta nisso, mas não sou cínico a ponto de não acreditar mais em nada. Continuo Senador, eu no meu ceticismo. Quero te convidar para novos conclaves, porque o Brasil ele permite que a gente esteja o tempo todo jogando ideias. E eu quero te agradecer mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, obrigado, senador. Sou eu que te agradeço e parabéns mais uma vez pelo blog, pelo portal. Obrigado, abração. querido. Tchau. Tchau, gente. Tchau para todos. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.